Glória a Deus, amados. Quero hoje falar do ser humano, mas não como eu falei algumas semanas sobre a criação do homem, mas hoje sobre o homem natural e o homem espiritual. Aquela tricotomia de corpo, alma e espírito. Falando desse processo, em que Deus trabalha na vida do ser humano. Então, a importância do trabalhar de Deus na nossa vida. Como Deus vai trabalhando no nosso ser, como Deus vai trabalhando na nossa vida e como Deus vai operando. E os trechos, da palavra de Deus, dois trechos da palavra de Deus, 1 Coríntios 2, de 14 a 15 e 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz assim, 1 Coríntios 2, de 14 a 15, falando do homem natural e do homem espiritual. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 1 Tessalonicenses 5, 23, espírito, alma e corpo. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra homem natural, ela fala do grego sarkikos, que quer dizer carnal, natural. E do homem espiritual é do grego pneumaticos, que fala espiritual. Senhor Deus, diante da tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, da dicotomia, da tricotomia, mas principalmente, Senhor, da busca do Espírito, de buscar o Espírito Santo e buscar uma vida espiritual, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse primeiro trecho, ele fala e apresenta o ser humano constituído de dois elementos: o elemento físico e um outro, o elemento imaterial. Já o texto Tessalonicenses apresenta os três elementos: espírito, alma e corpo. O que temos de certo e bíblico é que Deus criou o ser humano como uma unidade completa. Um ser constituído por parte material e outra imaterial. É um ser psicofísico. Parte material é o corpo e parte material é a alma e o espírito. Tem, para aqueles que defendem a dicotomia, o homem é composto de dois elementos, corpo e alma, ou corpo e espírito. Esses termos são sinônimos para aqueles que defendem a tricotomia. O homem é composto de três elementos, corpo, alma e espírito. Então, uma parte é material, física. Outra parte é imaterial, é a alma e o espírito. A tricotomia de que a palavra de Deus fala. O homem é composto de três elementos, corpo, alma e espírito. Uma natureza em três dimensões. As escrituras usam o termo alma e espírito de forma intercambiável para designar o elemento imaterial do homem. Você pode ver lá em Hebreus 12, 13, 1 Pedro 3, 19, ou Apocalipse 6, 9, 24, para entender essa separação entre a alma e o espírito. Entendendo o corpo humano, como funciona o corpo humano, o corpo físico. E ele é o templo do Espírito Santo e nós devemos cuidar desse corpo. Jesus disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem do vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? A vida é o mais importante para Jesus. A vida deve ser o mais importante para você. Mais importante do que você tem. Mais importante do que você pode conquistar. É você viver para a glória de Deus. E é importante isso.
1 Coríntios 6,13 fala: porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O corpo não é para essa natureza carnal, não é para satisfazer os nossos desejos, mas sim para glorificar a Deus. Paulo fala em 1 Coríntios 9:27, fala: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Em Romanos 1,16 fala: pois eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Nessa graça, nessa fé, na salvação, a regeneração, a transformação de vida, há uma mudança de espírito, sabe? E o homem espiritual é aquele que discerne sobre as coisas, mas não as coisas dessa terra, né? Não os 5 sentidos, somente de visão, audição, paladar, tato, mas aquele que discerne espiritualmente, aquele que olha para a alma, aquele que olha para a mente. Os nazarenos, né, têm uma visão como Wesley. A perspectiva, a alma são a mente, o intelecto, a vontade, as emoções, né? Quando fala de mente, fala de inteligência, de intelecto, de pensar. Você sabe, essas fortalezas, os sofismas, né, nesse pensando. As fortalezas são quartéis que nós precisamos guardar e vencer, para vencer as ideologias malignas desse mundo, para vencer as mentiras, para ter uma compreensão correta das coisas, compreender a palavra. Olha o que Paulo falou para Timóteo: este é o dever de que te carrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Mantenha a sua mente sã, mantenha a sua consciência em Cristo, mantenha os seus pensamentos cativos à vontade de Deus. Eu lembro sempre que quando fazia oração, falei, na obra missionária, mantenha a minha mente cativa ao Senhor, ó Pai. Além da alma, o espírito. Zacarias 12:1 fala assim: fala, Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Podemos dizer que o corpo foi projetado para interagir com o mundo físico, a alma para interagir com o corpo e o espírito para interagir com Deus. Com Deus. Mateus 26:41 fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigie, ore, para manter a sua vida longe das obras da carne, aquelas que fala lá em Gálatas 5, do 19 a 21, os pecados, as obras da carne são conhecidas: a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos previ, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Sabe? Longe dos pecados. Aqui tem 3 pecados sexuais: prostituição, impureza, lascívia. Pecado religioso, idolatria e feitiçaria. Pecados do temperamento, inimizades, porfias, ciúmes, discórdias, iras, facções, invejas. Pecados conjugados da alma e do corpo, bebedizes e glutonarias. Faça morrer a vossa natureza terrena,
Faça morrer a vossa natureza carnal, para que você possa andar como homem espiritual, segundo o Espírito de Deus. Romanos 8, 13 e 15. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual Deus fala: Abba, Pai. Deus é o teu Pai. Deus te ama. Deus não quer que você viva uma vida no pecado, mas Deus quer que você viva uma vida com Ele, no Espírito. Você possa, através dessa palavra, buscar uma vida mais próximo de Deus, buscar uma vida espiritual, buscar uma vida de santidade, alimentar o seu espírito, alimentar a sua alma, estar mais próximo de Deus e da sua vontade para a sua vida. Senhor Deus maravilhoso, Pai, obrigado por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor, de maneira espiritual e abençoadora, venha sobre a vida de cada irmão, cada irmã. Derrame a Tua presença, renove sobre eles o Teu Espírito Santo, Senhor, e ajude-os, Senhor, a enxergar a necessidade de uma vida espiritual, segundo o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém.